Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Manchete. Estamos ao vivo trazendo informações do interior fluminense, mas também da capital, diretamente do nosso portal mancheterj.com e também de todas as redes sociais, @mancheterj. Aqui comigo, o jornalista Diogo Ferreira, em mais uma transmissão, né, Diogo? É isso, meu amigo, mais uma transmissão. É um prazer sempre estar com vocês, nossos seguidores, nossos leitores e inscritos também aqui no nosso canal do YouTube, né? Iniciando mais uma live para falar de vários assuntos, não somente do estado do Rio de Janeiro, como também os principais destaques que estão sendo falados aí, que estão sendo polêmicos também no nível nacional. Então, é sempre um prazer e vamos para mais um debate, não é isso, Vini? Exatamente, vamos para mais um debate, afinal de contas, convidar, né, o pessoal aí para poder visitar o nosso site, mancheterj.com, tá aparecendo na tela para você, algumas notícias, alguns destaques aqui da capital do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, uma mulher ciclista vítima de grave acidente de bicicleta elétrica e também caminhão. Ela faleceu no Hospital Ferreira Machado. A gente vai voltar nesse assunto. Também o Serviço Social do HMF do Hospital Ferreira Machado busca identificar um paciente internado em estado grave após ser encontrado em uma rua do Parque Eldorado, em Campos. E também suspeito de assassinar chefe do tráfico em Travessão é preso pela PM. Mas o destaque nacional de hoje é sobre o influenciador Gato Preto, que virou réu por violência doméstica contra a também influenciadora Bia Miranda, não é isso mesmo, Diogo? Exatamente, Vini, esse assunto já vem dando o que falar há um tempo, né? Muitas polêmicas envolvem esse casal, Gato Preto e Bia Miranda, e dessa vez o Fantástico, a TV aberta, a Globo, reproduziu uma matéria especial, inclusive começou o programa, né, o telejornal, falando sobre o Gato Preto após o acidente polêmico também, né, que graças a Deus não foi um acidente grave, com vítimas fatais, mas lá em São Paulo, envolvendo a Porsche do influenciador em um HB20. Ele avançou o sinal vermelho e atingiu esse HB20, depois saiu do local sem prestar depoimento e foi encontrado pela polícia pelado, né, Vini, e com duas mulheres. A Bia Miranda também estava envolvida, mas agora esse caso em específico, Vini, da Justiça de São Paulo, que aceitou a denúncia do Ministério Público contra o influenciador, envolve uma agressão do Gato Preto contra a Bia Miranda em um hotel em Alphaville. Pois é, testemunhas ouviram discussões dos dois e barulhos de agressão, inclusive. A defesa de Gato Preto se pronunciou e disse que está trabalhando para provar que ele é inocente nesse caso. Mas, Vini, a matéria publicada pelo Manchete RJ, né, na verdade republicada pelo Manchete, que nós estamos falando aqui agora, e que foi publicada pela Globo, pelo site do G1, traz fortes detalhes sobre esse caso, meu amigo. Por exemplo, a Bia e o Gato Preto viviam juntos havia cerca de um ano, eles têm uma filha, né? O casal tem uma filha, e eles estavam em São Paulo para participar de um evento. Se hospedaram nesse hotel em Alphaville, e no dia desse episódio, em 11 de junho, ou seja, há cerca de 2 meses, eles consumiram bebida alcoólica em uma festa, começaram a discutir por ciúmes no quarto do hotel, e Gato Preto chegou a sair do local, mas retornou momentos depois. Só que durante essa discussão, Vini, a briga se intensificou e ele deu um soco no rosto da Bia Miranda, é isso que diz a denúncia, a agarrou pelo pescoço e após a queda dela no chão, deu chutes nas costelas da influenciadora antes de fugir. Ela chegou a dizer: me solta, Samuel, que é o nome do influenciador conhecido como Gato Preto. E tem, Vini, também relatos de testemunhas, como a gente pode ver aí na matéria. Funcionários do hotel testemunharam partes do ocorrido, né, segundo essa denúncia do MP. E uma auxiliar de governança relatou ter ouvido gritos e barulhos de pancadaria vindos do quarto e escutou a vítima gritando. Ou seja, é algo seríssimo, né, Vini? Diogo, vamos só recapitular aqui. O acidente aconteceu agora no dia 20 de agosto. E a agressão aconteceu um dia após o acidente? Não, aconteceu no dia 11 de junho. 11 de junho. Já era uma denúncia que vinha sendo trabalhada pelo Ministério Público. A lesão corporal foi recebida pelo juiz
Isso. na quinta-feira, dia 21, na quinta-feira passada. Exatamente. E a Justiça de São Paulo aceitou a matéria publicada hoje pela Globo, pelo site G1, diz que a Justiça de São Paulo aceitou essa denúncia que veio do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ouviu o Gato Preto, ouviu a Bia Miranda, colheu dados de laudos periciais, né, que mostram, inclusive, que confirmam lesões leves na região cervical, no rosto, na perna, na mão e no glúteo da influenciadora, e também ouviu essas testemunhas. Ou seja, após escutar todos os lados, apurar o caso, o Ministério Público enviou essa denúncia para a Justiça, que aceitou e agora tornou Gato Preto réu por violência doméstica. Mais uma polêmica envolvendo ambos, né? Lembrando aí que no último final de semana o influenciador, junto com a influenciadora, estavam a bordo, podemos dizer assim, de um veículo Porsche, Sim. avaliado em mais de R$1 milhão, quando o Gato Preto ultrapassou o sinal, né, colidindo com outro veículo, logo em seguida com um canteiro, o carro ficou completamente destruído, sem vítimas, né? Sem grandes vítimas. O motorista, na verdade, uma pessoa que estava dentro do HB20 se feriu, mas assim, não foi nada grave, ela está se recuperando. Inclusive, a defesa de Gato Preto diz que está prestando todo auxílio às vítimas desse acidente. E como eu falei, nenhuma vítima fatal, ainda bem, né, Vini? Mas ele vinha numa velocidade considerável e avançou o sinal vermelho. Inclusive, a matéria do Fantástico diz que momentos antes desse acidente, ele já vinha avançando sinais vermelhos. Ou seja, era algo que estava prestes a acontecer e, graças a Deus, não foi uma tragédia, né? O Fantástico fez toda a linha do tempo, né? Isso. Até o momento do acidente. Isso. E vale destacar que casos como esse envolvendo influenciadores e acidentes de trânsito têm se tornado rotina, né? Recentemente, no ano passado, se eu não me engano, um influenciador no Rio de Janeiro atropelou um homem que tinha acabado de se casar. Sim. Né? Esse homem morreu. Ele saía para comemorar, né? Atravessava a pista e foi exatamente. Jogado pro alto. Esse influenciador ficou por muito tempo desaparecido, né? Isso. E se apresentou à polícia. Se apresentou à polícia recentemente, mas chama bastante atenção, né? Essa questão de alta velocidade, carros de luxo, carros muito potentes. Bebida no volante. Bebida alcoólica ao volante são coisas que não combinam, né, Diogo? Não combinam e, nesse caso que você bem relembrou aí, Vini, teve, infelizmente, uma vítima fatal, né? E agora na do Gato Preto não teve, mas a gente torce pelo trabalho da justiça, da polícia e também da consciência das pessoas, que é o mais importante, né? Não dá para misturar bebida alcoólica no volante, ainda mais com carros de alta potência como esses, usados pelos influenciadores, pelas pessoas que têm alta condição, né? Não dá, gente, não dá para misturar uma coisa a outra. E vale ressaltar que essa denúncia é por agressão, por violência doméstica. Sim, tá? Não tem nada a ver com acidente. O crime de trânsito é um outro caso que ele ainda vai responder. Exatamente. A denúncia que nós estamos abrindo hoje, aqui na TV Manchete RJ, abrindo o jornal de hoje, envolve uma violência de Gato Preto contra sua ex-namorada, né, a Bia Miranda. Agora, Diogo, eles estavam juntos na hora do acidente como marido e mulher, como amigos, como dois influenciadores que estavam em um evento. Não, o estranho é que foi um pro lugar e outro pro outro. Exatamente. Rolou aquele remember, né, Vini? Aquele conhecido remember. É uma coisa que ainda não foi explicada, né? Isso. Mas uma mulher, né, que sofreu agressão doméstica de um homem, do seu ex-companheiro, e depois volta a conviver com ele, são coisas que a gente ainda fica meio sem entender. Né? Tá certo que tem a parte do coração, será que de dependência emocional dependência também, emocional, né? Eles têm uma filha juntos, como eu falei, é um relacionamento que dura aí mais de um ano, mas a Bia Miranda nasceu ontem, tem 2 filhas. Tem 2 filhas. Nasceu ontem, tem duas filhas públicas, com dois influenciadores diferentes. É isso aí, mais uma polêmica aí envolvendo o casal, e a gente segue aí acompanhando, trazendo desdobramentos para vocês. Diogo, vamos para falar de política, né? Exatamente. Também de polêmica. Também de polêmica na política fluminense, porque o deputado estadual Giovanni Ratinho, segundo matéria aí publicada
pelo Globo também, né? Pelo G1, pelo portal G1, usava carros pagos com verba pública em propriedade particular, é isso mesmo, Diogo? Exatamente, Vini. Essa fazenda dele tinha um perfil nas redes sociais, né? A fazenda tem um perfil nas redes sociais, a Fazenda Três Princesas. E nesse perfil ocorrem publicações de cavalos, bois... O dia a dia da fazenda. O dia a dia da fazenda. Só que, no meio desse dia a dia da fazenda, eles publicaram, ou melhor, o deputado é acusado, né, de publicar um vídeo com um veículo do modelo Hilux SW4. Vamos lá. O dia a dia da fazenda, a publicação feita pelo deputado, até aí não tem nada de ilegal. Não. A questão é que os veículos... Isso. Dois desses veículos usados na fazenda que apareceram nesse vídeo pertencem a um aluguel destinado ao gabinete do vereador. Ou seja, o vereador tem direito, é bom a gente relembrar aqui, né, Vini, inclusive explicar isso. Os deputados têm direito a alugar um veículo, mas para interesse público, ou seja, a Alerj... Para trabalhar em função Exatamente. do mandato de deputado. Ela destina um determinado valor a cada gabinete dos deputados para que esses políticos possam alugar veículos com interesse público, ou seja, para fazer uma ação social, entre outros motivos. Mas eles têm que dar essas devidas explicações. E nesse quesito, ele aparentemente estava utilizando o veículo em uma propriedade particular e, pelo que parece, não tinha interesse público nenhum. A defesa dele, inclusive, se pronunciou e disse que o deputado atua na proteção de animais e socorreu um cavalo, o levando ao veterinário, e que a ração faz parte do trabalho. Bom, essa desculpa, minha opinião aqui agora, caiu muito bem não, né, Vini? Caiu não, né, Diogo? Caiu Os muito veículos, bem, um é uma Hilux, né, que tá aí alugada por R$15 mil, e o outro veículo é uma Nissan Azul E22, também aparece nos vídeos. Esse carro custa um aluguel de R$8 mil, somados R$23 mil mensais, pagos pelo gabinete do deputado a uma locadora de veículos, né? A locadora nessa questão aqui não tem nem nada a ver com a situação, porque ela aluga o carro e a pessoa pega o carro e leva para onde... Exatamente. Né? E a Alerj também se pronunciou, né? A princípio também não teria nada a ver com essa situação. Ela disse que a assessoria da Assembleia disse que a locação e o fretamento dos veículos desses deputados é feita pelos próprios gabinetes e que o controle dessas notas fiscais é possível de ser feito lá no site da própria Alerj. Ou seja, dinheiro que deveria estar sendo usado para o interesse público, né, Vini? Para assuntos públicos que aparentemente está sendo usado em assuntos particulares e uma propriedade privada, particular, do deputado. E o que mais chama a atenção, Vini, é que após a procura do G1, né, após o pedido de nota... Os vídeos foram apagados. Tudo foi excluído. Ué, quem não deve não teme, né, meu amigo? Exatamente. Quem não deve não teme. Exatamente. Antes da gente ir para a próxima notícia, né, para debater com você e aproveitar e chamar você para esse debate junto com a gente, né? Participe, interaja com o Manchete RJ aqui também no nosso canal no YouTube, mas também nas nossas redes sociais, Manchete RJ, no Instagram, @MancheteRJ, em todas as redes sociais. Você pode também interagir com a gente. Estamos chegando a 100 mil lá no Instagram. Estamos chegando a 100 mil no Instagram. Aproveitar e pedir para você que ainda não segue as redes sociais do Manchete. E aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né, Diogo? Porque é muito importante também, isso. Muito importante. Não, então vamos aqui a um giro pelo nosso Instagram. Tem matéria aí muito bacana, Diogo, sobre a rotina, né, dos motoboys. Uma matéria feita por você e também pelo Pedro Henrique e que conta essa rotina, né, conta os perrengues. A busca por valorização. A busca pela valorização desses trabalhadores na cidade de Campos dos Goytacazes, que acaba se refletindo também em outras cidades. A nível nacional, né? A nível nacional. São muitos perrengues, né, Diogo? Vini, assim, é porque é uma situação que chama a atenção. Muita gente hoje em dia usa as motos de aplicativo, né, como são conhecidas, e usam trocam até, em ocasiões, pelo transporte público,
pelo valor acessível. Às vezes você faz uma corrida considerada grande, vai de um ponto da cidade a outro, dá R$7, dá R$6. Aí você pensa, bom, isso me chamou a atenção e chamou a atenção da nossa equipe de reportagem também, né? Dia das Mães agora que passou. Não é possível que isso esteja dando um lucro considerável para esses profissionais, porque eles estão trabalhando de madrugada, chuva, sol, eles estão ali. R$7 tem uma porcentagem que vai para o próprio aplicativo e ainda tem isso. Reduz o valor que chega para o bolso desses motociclistas, né? Que rodam ali quilômetros para receber um valor considerado muito baixo. Eles dizem que, inclusive, isso tem atrapalhado, tem desvalorizado a profissão, mas que muitos fazem por amor, fazem por opção, por falta de emprego. Enfim, assista a matéria, é muito especial. Conta, inclusive, uma curiosidade que virou polêmica ali nos comentários, que um desses motociclistas escutados, né, diz que usou uma estratégia para lucrar R$600 num dia. Tem muita gente chamando ele de mentiroso, mas a história, se você assistir a matéria até o final, é convincente. Que foi no Dia das Mães, né? Isso, ele fala que ele rodou no Dia das Mães, onde muitos profissionais pararam de circular para poder ficar com as suas mães, isso, né? E ele curtiu com sua mãe e com o restante da família um dia antes. Ou seja, ele chamou todo mundo para curtir um dia antes e no dia que estaria em tese ninguém rodando, mais apto a ele atuar, né? Com muitas procuras e menos profissionais. É a lei da oferta e da procura, exatamente, né? Ele estava ali pronto a ofertar, né, um serviço que estava com uma alta, com a demanda alta demanda. Né, e tendo uma grande procura. Ele aproveitou ainda um show que estava tendo nesse específico fim de semana, né, um show aqui na Pecuária, o Parque de Exposições da Pecuária estava tendo um show grande, ele começou a circular de madrugada, pegou gente que estava saindo desse show e ficou até a noite do domingo. Ou seja, vale sim, gente, vale R$600. Se você assistir a matéria até o final, você vai ver que essa história contada pelo motociclista Wesley, um grande abraço inclusive para ele, é convincente. Mas, meu amigo, vamos ver agora, né, se esses motociclistas vão ser mais valorizados. Tem muitas polêmicas negativas que circulam a profissão, inclusive, né? Devido a profissão, não. É uma matéria que rendeu 254 comentários, né? Então, tem pessoas que concordam, tem pessoas que apoiam, outras pessoas dizem que tem receio de utilizar esse tipo de serviço. Agora, esse debate dentro dos comentários também é bem interessante, né? Porque a gente vê o olhar da população, do cidadão, de várias formas. E aí a gente começa a entender como a mente das pessoas enxergam certas profissões e também certos profissionais. Mas de antemão, a gente quer deixar aqui um abraço a toda a categoria, principalmente de Campos dos Goytacazes, Associação dos Motoboys, que sempre atende ao Manchete RJ com muito carinho, né? E todas as vezes que eles precisam, a gente também atende a eles, como atende a todo cidadão que procura o Manchete RJ, que pede ajuda para alguma reportagem, enfim. E a gente aproveita aqui para poder parabenizar todos esses profissionais, né? E deixar aí o nosso abraço e convidar você, para que não assistiu a matéria, poder assistir essa matéria. Agora, Diogo, um suspeito de assassinar um chefe do tráfico em Travessão, distrito de Campos dos Goytacazes, foi preso pela PM. A prisão aconteceu e ele foi encaminhado para 146 Delegacia de Polícia de Guarulhos, em Campos. Conta pra gente. Exatamente, Vini. Nossa redação apurou que esse suspeito ele foi preso pela PM e levado para 146, onde prestou depoimento ali por volta das 5h30, 5 horas da tarde. Ele foi ouvido e deve permanecer preso, né, em flagrante, já que esse homicídio ele foi registrado hoje. E a gente relembra esse homicídio citando a violência em Travessão. Muitas pessoas vêm sendo assassinadas lá, mas não são inocentes, não. O que vem acontecendo é uma guerra do tráfico. A gente sabe que Travessão é um distrito aqui de Campos que é dominado, em tese, por duas facções criminosas. Juntos, elas fazem aquela famosa guerra, né? Invade, mata um, e nessa história toda, vidas são perdidas. Mas os últimos homicídios registrados em Travessão, conforme a apuração da nossa equipe de reportagem, envolve pessoas da mesma facção criminosa, ou seja, os considerados amigos, né, Vini, comparsas, estavam se matando. Um matava o outro devido a algumas medidas, né, que são exigidas
para integrar a essas facções criminosas. E a polícia vinha apurando, vinha investigando esses homicídios. Hoje, o apontado como chefe do tráfico da comunidade Arraial, que é uma comunidade localizada lá em Travessão, estava em uma via pública até muito movimentada, foi levar seus filhos à escola, estava acompanhado da sua namorada. Minutos depois que ele deixou os filhos na escola, ele foi alvejado a tiros e morreu dentro do carro. Seu namorado estava ao lado, foi socorrida com ferimentos leves. A ação da polícia aconteceu bem rápido, né, Diogo? Foi bem rápido. O DPO de Travessão agiu rápido, conseguiu localizar esse suspeito, né, que é o mais difícil. Normalmente eles fogem, entram para dentro dessas comunidades, mas já conseguiu localizar esse suspeito que, como eu disse, foi levado lá para a delegacia de Guarulhos, que é responsável por investigar toda essa área que ocupa também o distrito de Travessão. A vítima, né, que, segundo aí informações da polícia, seria o chefe que comandava ali a organização criminosa naquela localidade, foi identificado como Jonathan Gomes Peixoto, de 26 anos. Ainda jovem. Né? Ainda jovem, como o Diogo falou, apontado como chefe do tráfico da comunidade Arraial, no distrito de Travessão, em Campos. A violência está tão grande em Travessão que uma troca de tiros recentemente atingiu uma família. Né? E a mulher precisou de atendimento e foi socorrida. Ou seja, a polícia precisa agir, né, para que aconteça a violência, né? Que pelo menos as pessoas tenham o direito de ir e vir, porque isso não está acontecendo mais. O cara, por mais que ele tenha ligação com o tráfico de drogas, né? Por mais que ele seja apontado como chefe do tráfico de drogas, ele tinha acabado de deixar uma criança na escola, estava acompanhado da sua mulher, né? Que até então não deve nada a ninguém, Sim. Né? Ou seja, ela poderia. A criança poderia ter sofrido, a mulher poderia ter sofrido, e pessoas que não têm nada a ver com o casal, com o Jonathan em questão, poderiam ter sofrido, atingido alguma consequência. Então, a polícia precisa agir com mais eficiência, principalmente na comunidade, no distrito de Travessão. E os moradores do distrito? Porque os moradores estão completamente assustados, né? Estão virando reféns do tráfico de drogas, da violência. Existe também, Vini, o medo de voltar para casa tarde. A gente sabe que existem pessoas que trabalham aqui na área central até tarde, até 10 horas, trabalham em shopping, em lojas, aí trabalha até 10 horas, não tem ônibus, aí vai aparecer um ônibus, uma van meia-noite, vai chegar em casa 1h da manhã, ou seja, a pessoa fica refém aí. E os motoristas e motociclistas de aplicativo, em muitas ocasiões, não entram em determinada comunidade, não. Não entram. Entendeu? Não entram. Ainda tem esse assunto. É muito difícil. Por isso que a gente precisa de um trabalho eficiente da polícia para conter esse avanço da violência que na última semana, na nossa primeira live aqui, Vini, a gente vinha abordando da violência em Guarulhos. Agora é a violência em Travessão, que também pertence a 146 DP. Então a gente aproveita para mandar um abraço para o delegado Ronaldo, mas também cobrar um trabalho mais rígido da polícia, né? Quem sabe uma operação, a gente sabe que as operações normalmente, quando bem efetuadas, entregam algum tipo de resultado, então a gente vai seguir aguardando e torcendo para a violência cair, para esse número de violência cair, tanto em Travessão quanto em todo o subdistrito de Guarulhos. É isso aí, Diogo. Continuar falando de Campos, porque uma mulher vítima de um grave acidente entre uma bicicleta elétrica e um caminhão morreu após dar entrada em estado grave no Hospital Ferreira Machado, em Campos. Vem aí também um grande questionamento, né? Uma questão que precisa sim ser debatida, sim ser discutida, que é o tráfego de bicicletas elétricas em vias públicas, né? Já que a cidade está toda cortada com ciclofaixas e também ciclovias em alguns pontos, também, né? Exatamente. Eu canso de ver, principalmente em Guarulhos, na José Carlos Pereira Pinto, você vê isso com muita facilidade, né? Existe um canteiro central, as bicicletas estão no meio dos caminhões, no meio dos carros, dos ônibus, mas não estão andando na ciclovia. Cara, é muito difícil. E para piorar essa situação, Vini, os carros e as motos que deveriam estar utilizando essas vias ou estacionando em lugares apropriados para estacionar, param o carro
na ciclofaixa. É infração atrás de infração que ocasiona uma tragédia como essa. O homem, né, identificado como Francisco de Azevedo Lima, ele foi atingido por um caminhão, ele se envolveu em uma colisão com um caminhão grande, estava carregado de caixote, no momento em que o caminhão deixava, para quem conhece, para quem é de Campos ou conhece Campos, sabe muito bem o local que a gente está falando, ali o Trevo do Índio. Sai da BR-101, sai do Shopping Estrada e vira na Arthur Bernardes, em frente a uma rede de atacadistas que tem ali. No momento em que o caminhão fazia curva, ele colidiu com essa bicicleta elétrica, que não era para estar ali, né, meu amigo? Não era para estar ali. É complicado. Então, a gente aproveita para poder chamar a atenção da população, principalmente para quem utiliza esse tipo de veículo. Sim. Se chegou num trecho como esse, né, vai para calçada, ali tem um pedacinho de calçada, né? Sim. Mas a questão de tem a ciclovia parar, também. Empurrar a bicicleta, ninguém quer, né? Mas ali é um trecho que recebe, né, um grande volume de veículos pesados. Caminhões, carretas que vão em direção ao Porto do Açu, que vão em direção ao Espírito Santo. Ou seja, é um trecho urbano de grande movimento, principalmente de veículos pesados. A gente tem imagem aqui, né, Diogo? A gente tem imagem aqui, ó, do acidente em questão. Lembrando que esse acidente, Vini, ele foi registrado na manhã de sábado. A vítima foi socorrida em estado grave e morreu na madrugada de ontem. Ou seja, ela ficou ali internada aproximadamente, vamos colocar assim, 30 horas. As imagens foram borradas, mas a gente vê que ela literalmente parou embaixo do caminhão. Cara, e as imagens são fortíssimas, né? Pra gente que recebe sem esse famoso essa tarja, né? Esse borrado, né? Exatamente, essa tarja que a gente coloca, as imagens são fortes. A vítima ainda se mexia, mas havia muito sangue no local, as pessoas tentaram ajudar. O socorro chegou prontamente, né? Da forma que ele pôde, mas, infelizmente, essa vítima acabou falecendo. E, gente, vale a atenção. É óbvio que a gente entende o lado familiar que deve estar sofrendo nesse momento, mas esse recado é para evitar que outras tragédias possam acontecer. Vale a atenção, o número de bicicletas elétricas vem crescendo absurdamente, não somente em Campos. Em Campos isso é nítido, isso é visível. A cidade é uma cidade plana, né? É uma cidade que acessível, segundo números, né, muitas pessoas utilizam a bicicleta. Você, inclusive, já fez uma matéria falando sobre isso, sobre a utilização de bicicleta como meio de transporte. E aí veio a facilidade de um baixo custo, de economia, né? Então teve esse boom da bicicleta elétrica, mas a atenção no trânsito precisa ser seguida. Eu vou até pedir, Vini, se for possível, para você abrir os comentários dessa matéria que falam, que abordam as opiniões das pessoas denunciando ali ou fazendo constantes reclamações sobre o uso de bicicletas elétricas na cidade. E são muitos comentários de seguidores falando que bicicleta elétrica tá achando que é moto, que tá dividindo rua, né? Tá dividindo a pista, a via, com carros, com caminhões, com motos. Ou seja, isso não é permitido, gente. O lugar de bicicleta elétrica, apesar de ser rápido, mais prático, apesar de não se comparar em muitas ocasiões com a velocidade alcançada por uma bicicleta normal, ela continua sendo nas ciclofaixas, nas ciclovias. Então esse é um tema muito importante. Educação no trânsito em primeiro lugar. Ainda mais aqui em Campos, que é uma cidade que tem um alto número de acidentes de trânsito registrados nos últimos anos. Então vale a atenção para que tragédias como essa não possam ser registradas da forma que vem sendo, né? Porque a gente sabe que conter esse número é possível. Agora, diminuir a ponto de não ter mais, é quase impossível. É quase impossível. A gente precisa, nesse caso, da ação de todo mundo que trafega pelas vias, isso, né? Esse sistema ele é composto pelo motorista, mas também pelo pedestre, pelo ciclista, pelo motociclista. Ou seja, todo mundo que faz parte dessa cadeia tem que fazer a sua parte. Sobre os comentários, Diogo, tem comentários aqui do tipo: agora vão proibir caminhão na Arthur Bernardes. Né? A gente tem aqui essas bicicletas... Comentário irônico esse, inclusive, né, Vini? Dizendo verdade. Que o motorista... Agora vão culpar o motorista? Não, o motorista não é o culpado.
e sim a bicicleta, né? Exatamente. Claro que o motorista tem que ter atenção. Isso. Né? Mas o caminhão, por ser um veículo pesado, e o ciclista, ele tem prioridade em certos casos, mas o caminhão também tem a sua prioridade. Né? Então a gente tem aqui outro comentário. Essas bicicletas estão tomando conta da cidade, no meio do trânsito. Já vi 2 acidentes dentro da ciclovia com essas bikes elétricas correndo e atropelando outras bicicletas. E, recentemente, tem umas 3 semanas, que a gente publicou um vídeo no Instagram, onde uma moto cruzou a ciclovia e veio a bicicleta elétrica e bateu na moto. Cara, eu tô rindo aqui porque, assim, pra quem... Eu já vi esse vídeo mais de sei lá quantas vezes, e é um vídeo engraçado. Graças a Deus, a moça, né, a ciclista, foi uma mulher, eu me lembro bem, ela não ficou ferida, ela se levantou rapidamente, até se envolveu numa rápida discussão ali com um motociclista que dessa vez estava muito errado. E né? com toda razão a discussão dela, com claro, toda razão. Exatamente, ele estava muito errado, mas ela vinha numa velocidade tão rápida que ela acabou caindo. Me desculpa se você estiver assistindo esse vídeo, tenho certeza que depois você riu ali com seus amigos, seus familiares, que realmente as câmeras mostram uma imagem desse acidente, de uma infração do motociclista, mas é uma imagem que acaba sendo engraçada pela ocasião, né? Graças a Deus ela não se feriu gravemente, né, Vini? Diogo, voltando ao acidente que deixou uma vítima, né? No início da chamada da abertura do TV Manchete de hoje, eu falei que seria uma ciclista, mas foi um ciclista identificado como Francisco de Azevedo Lima, né? Então a gente quer deixar aí os nossos sentimentos à família do Francisco. Morador né? de Ponta da Lama, da localidade de Ponta da Lama, aqui em Campos. Então a gente deixa aí os nossos sentimentos à família e também aos amigos do Francisco. Diogo, nosso site está aí repleto de notícias, tudo feito com muito carinho, apuração na medida certa para deixar o nosso leitor, o nosso seguidor sempre muito bem informado. Aquele convite especial para quem não segue, começar a seguir a gente e acompanhar o Manchete RJ. Por favor, né? Se você está assistindo esse vídeo, saia imediatamente, vá ao nosso Instagram, deixa aquele follow, né, Vini? Deixa aquele follow, porque é muito importante. Estamos ali em uma contagem regressiva para um número, né, que vai além do número, nesse caso, 100 mil seguidores. O Manchete RJ tem aproximadamente 3 anos de atividade, ainda é um perfil muito novo, é um veículo novo, mas que vem trazendo um trabalho muito positivo, que é muito elogiado e acompanhado pela população do estado do Rio. Então, por favor, siga nosso perfil, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal também, que é muito importante, agora que a gente deu início à TV Manchete RJ. E para finalizar, Vini, hoje a gente pode falar sobre um assunto que vem repercutindo bastante. Há quem diga que seja o principal assunto do dia, que é a convocação da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção para os últimos jogos das eliminatórias com muitas novidades e muita polêmica. Inclusive, ele está sendo criticado pelas... Hoje não é dia de Manchete Esporte, não, né? Não, Manchete Esporte é sextou comigo, com o João Baltazar, né? Onde a gente debate ali os principais jogos da rodada do Brasileirão, que acontece normalmente aos fins de semana. Mas neste caso, Vini, o técnico italiano, né, Ancelotti, que recentemente assumiu o comando da seleção, fez a sua segunda convocação para os últimos jogos das eliminatórias e convocou peças que não eram tão esperadas assim. A gente pode observar na matéria aí agora, que eu vou pedir para você descer um pouquinho, meu amigo, da lista de convocados pelo italiano para os jogos contra Chile e Bolívia. Chile no Maracanã, né, que acontece aqui no Rio de Janeiro, e na Bolívia, lá na altitude de La Plata. Os goleiros foram esse já conhecido, o Alisson do Liverpool, né, que já está praticamente com uma figura carimbada na Copa do Mundo do ano que vem. O Bento, que era goleiro do Atlético Paranaense, agora está defendendo o Al Nassr, o time de Cristiano Ronaldo, lá da Arábia Saudita. O Hugo Souza, ex-Flamengo, atualmente no Corinthians, merecido também, vem agarrando muito o Hugo. Os zagueiros, Alexandre Ribeiro do Lille, que muita gente não conhecia até a última convocação, mas mereceu em campo, né, entregou em campo o merecimento para essa convocação. O Alexandre vem jogando muito, inclusive. O Fabrício Bruno, do Cruzeiro, ex-Flamengo também,
que atualmente defende o Cruzeiro, um zagueiro muito veloz, que também entrega bastante, foi convocado. Gabriel Magalhães, do Arsenal, que também já é já é uma figura que praticamente está confirmada na Copa de 2026, pelo que ele entrega de desempenho. 2026 é ano de Copa, né? Isso, pelo que ele entrega de desempenho. O Marquinhos, que esse já está confirmado na Copa de 2026, só uma lesão pode o tirar da competição. Os laterais, Wanderson, do Mônaco, Wesley, ex-Flamengo atualmente na Roma, Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco e Douglas Santos, do Zenit. Essa, Vini, é a posição mais contestada e que é mais difícil você confirmar um jogador que já esteja convocado, né? A gente sabe que tem algumas peças que já estão garantidas pelo que elas entregam e pela importância delas no futebol mundial, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Marquinhos, entre outros jogadores. O Alisson, por exemplo. Agora, de lateral, não dá para cravar ninguém. Não dá para cravar ninguém. Eu não consigo cravar. Talvez o Alexandro, pela experiência, por já ter jogado Copa. Agora, o Wesley é um jogador muito promissor, que ainda tem que melhorar bastante. O Wanderson também é outro jogador que chega para ser testado. O Caio Henrique, o Douglas Santos. Ou seja, ainda tem... É pouco tempo, gente. Parece muito, mas é pouco tempo de preparação para o Ancelotti definir quem que ele vai convocar. E juntar todo mundo, né? E juntar todo mundo. Agora vamos para os meios campistas, Diogo. Vamos lá, meios campistas. Andrei Santos, do Chelsea, ex-Vasco, merecido também, na minha opinião. Bruno Guimarães, que já é figura carimbada na Copa, né? Do Newcastle. O Casemiro, que retornou com o Ancelotti, inclusive. Casemiro, Casé TV? Abraço para Casemiro, para todo o pessoal lá da Casé TV, inclusive. Não podia deixar passar essa. Ele atualmente defende... O Casé não, tá? O Casemiro defende as cores do Manchester United, lá da Inglaterra. Ele retornou agora com o Ancelotti e já deve ser presença confirmada na Copa também. Também foi convocado nessa ocasião. O Joeliton, do Newcastle, que vem jogando muito. E uma convocação que chamou a atenção, Vini, o Paquetá. Lucas Paquetá. Isso, ele foi absolvido há poucos dias, né? Se eu não me engano, não tem nem um mês dessa absolvição polêmica, que mexeu com o emocional claramente do jogador. Caiu muito o seu desempenho, ele foi titular da última Copa do Mundo, mas até então não vinha ali apresentando um rendimento para ser convocado. Muita gente contestou essa convocação, o Ancelotti explicou hoje na coletiva que ele foi convocado porque o treinador acredita no potencial técnico dele e quer conhecê-lo um pouco mais, ou seja, quer ter a oportunidade de observar o Paquetá agora 100% psicologicamente e fisicamente, né? Ele, inclusive, está sendo titular, fez gol na última partida do West Ham, né? Pela Premier League. Quer testar o aproveitamento do Paquetá nos treinamentos para ver se ele merece ou não continuar sendo convocado. E para finalizar, uma posição que é recheada de estrelas e de opções, talvez a que tenha mais opções para o técnico do Brasil convocar, que é de atacantes. Estevão, do Chelsea, esse aí vem jogando muito, foi titular inclusive no último jogo. Martinelli, do Arsenal, que participou da última Copa. João Pedro, jogadoraço. João Pedro, Vini conhece, né, Vini? O João Pedro do Chelsea, que fez o gol lá no Mundial, que desclassificou o Fluminense do Mundial. Sim. O ex da Mel Maia. Tem muita gente que conhece ele como ex da Mel Maia. O Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão. Hoje joga pelo Cruzeiro, né? O Luiz Henrique, ex-Botafogo, jogou muito na Libertadores do ano passado. Hoje em dia está no Zenit. Foi chamado também para ser observado pelo Ancelotti. O Matheus Cunha, que agora é o camisa 10 do United, né? O Rafinha, que para muitos foi o melhor do mundo na temporada passada, e o Richarlison, que também já é uma figura conhecida na seleção e hoje defende o Tottenham. Mas eu quero saber a sua opinião, gente. E aí, gostou ou não gostou da seleção? Tem gente criticando, Vini, da convocação, que ele não chamou o Vini Júnior. Mas o Vini Júnior está suspenso desse jogo contra o Chile, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida das eliminatórias, está suspenso e poupou o Vini Júnior da altitude da Bolívia, que a gente sabe que é um jogo muito difícil lá, a altitude interfere bastante, o Brasil tem dificuldades, inclusive, para se apresentar lá. E o Rodrigo, que está cercado de algumas polêmicas com o Xabi Alonso, né, que não vem escalando ele como titular lá no Real Madrid, tá para sair, inclusive, do clube merengue, também não foi convocado. Mas, gente, vale usar a reflexão nesses momentos. O Ancelotti acabou de treinar, saiu do Real Madrid agora,
treinou o Real Madrid por anos. Ele conhece muito bem o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que obviamente vai ser convocado. O Vini, obviamente, vai ser convocado. E o Rodrigo vai depender de uma possível transferência, de um rendimento dele, para ver se ele vai ser convocado ou não. E ele deixou claro que ele quer testar novas peças que ele ainda não conhece, para saber como essas peças vão chegar para uma Copa do Mundo, vão ser aproveitadas na seleção. Ou seja, esses jogadores ele já conhece. Ô, Diogo, nesse momento, cabe testar outros. Um ponto interessante que vale ser destacado é o jogo, né? Sim, lógico, mas também as condições da cidade onde esse jogo vai acontecer, né? São 4.100 metros de altura, né? E será a estreia aí do Ancelotti nessas condições. O jornalista Caê Mota, que inclusive é campista, esteve presente na coletiva de imprensa, né, de convocação, e perguntou justamente essas questões para o Ancelotti. Deixa eu buscar o vídeo aqui do Caê, pra gente abraço pro Caê, né, Vini? O senhor vai ter agora a oportunidade de jogar na altitude. Imagino que pela primeira vez na carreira do senhor, são 4.100 metros de altura em El Alto. Aqui na América do Sul se debate muito o quanto que isso é desumano ou não com o atleta, já que a altitude interfere muito no organismo humano. Queria pedir a opinião do senhor sobre jogos nessas condições e de que maneira que o senhor está se preparando também para encarar essa condição tão difícil que é a altitude de 4.100 metros. Muito obrigado. Para preparar o jogo Bolívia, obviamente falamos com a comissão, com os doutores. Creio que vamos a fazer um programa ideal para jogar em la altura. Creo que também temos que adaptar um pouco a nossa estratégia do jogo para jogar a essa altura. Nos próximos dias vou a falar com treinadores que já tiveram essa experiência na altura, também com treinadores do equipo nacional, tentar de fazer a coisa o melhor, como sempre. É porque vale a reflexão nessa ocasião, Vini, porque assim, nós aqui do Brasil, que moramos no Brasil, os jogadores que jogam no Brasil, até no futebol europeu, eles estão ao nível do mar. Exatamente. A Bolívia, eu falei La Plata, mas não, o jogo é em El Alto, está esse estádio onde o jogo vai ocorrer a 4.100 metros acima do nível do mar. Interfere muito. Quem acompanha o futebol sul-americano, os jogos da Libertadores, por exemplo, sabe o quanto a bola rola mais lentamente, né, Vini? Quanto, assim, atrapalha as condições dos jogadores que estão acostumados, estão aptos a atuar em uma velocidade normal, no nível do mar normalmente, né? Ou seja, eles saem na frente, vamos dizer assim, os bolivianos saem à frente quando jogam lá e, em muitas ocasiões, ganham jogos por essas condições. O cansaço dos jogadores vem mais rápido, né? Ou seja, interfere muito. Excelente pergunta do campista, jornalista, hoje é sucesso, trabalha apurando a seleção brasileira, Caê Mota. Aproveitar para mandar um abraço aí pro Caê, parceiraço das antigas, um amigo querido, né? E sempre com perguntas muito pertinentes, né? Sim. Agora, o Ancelotti, eu assisti um pedacinho da convocação, né? E foi exatamente na hora que eu estava assistindo, foi a pergunta do Caê, e logo uma outra pergunta, e um parabéns ao Ancelotti, que chegou recentemente ao Brasil para treinar a seleção, mas está dando aulas já de português. Né? O português dele evoluiu muito, numa velocidade muito grande, num curto espaço de tempo. Ele até brincou com um jornalista que fez a pergunta muito rápido, aí ele não conseguiu entender, aí essa você fez muito rápido. E aí o diretor, né, Rodrigo Caetano, teve que ajudar ele ali, teve que passar a pergunta que o jornalista fez, e ele respondeu com maestria. O Ancelotti realmente vem dando uma aula de português. Pra quem não sabe, ele é italiano. Simpático, né, cara? Tá simpático, ele tá simpático. Mas os italianos são simpáticos, né? Mas já se acostumou aí com o clima do Brasil. Tomara que dê certo. Já se acostumou também com a maneira do brasileiro fazer jornalismo, que é completamente diferente dos italianos, dos americanos, né? Isso é um ponto que os profissionais que atuam com a imprensa, não como imprensa, mas atuam com a imprensa, observam bastante, tá? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, inclusive, disse, após retornar do Mundial,
que foi uma experiência muito marcante e positiva para ele, a atuação dele com a imprensa lá nos Jogos do Mundial, né, com a imprensa estrangeira. É um ponto que eles observam muito, afinal, eles são frequentemente questionados por esses profissionais, né, Vini? E acaba criando também uma questão de afinidade, né, que você vê que existem muitos jornalistas, dependendo do veículo, é claro, quando você tem uma equipe, se cobre muito o esporte, como é o caso do Caê. O Caê já foi setorista do Flamengo, de vários times, da seleção, já cobriu diversas Copas. Copas. Fluminense, Vasco. Sim. Exatamente. Então, aí já cria-se um vínculo, né? Não só com os técnicos, mas também Fontes com também, os jogadores, fonte. A gente não vive sem fonte, é lógico. Né? Não são divulgados. E cria esse vínculo. Então, é bem bacana. E a gente agradece aí, em nome da classe, aos times de futebol, né? Pela receptividade. E também e parabeniza, né, aos jornalistas. Como a gente está mandando um abraço para o Caê, vamos mandar um abraço também para o Flazoeiro, né, que, se eu não me engano, também acompanhou, né? Ele acompanha, Vini, frequentemente as convocações, a atuação do Flamengo, né? Ele é um youtuber do Flamengo. Do Flamengo. Só que nesse caso, como muitos esperavam, na verdade, como muitos não esperavam, apenas um jogador do Flamengo foi convocado. Havia expectativa do Léo Ortiz, que já havia sido convocado nas últimas, do Léo Pereira, a primeira convocação, o que não aconteceu. Até do Pedro, né, que vem recuperando o seu bom futebol, mas isso não aconteceu. Nesse caso, apenas o Alexandre, o lateral esquerdo, foi convocado, então eu acredito que o Flazoeiro, que faz um excelente trabalho, um dos maiores youtubers de time aqui do Brasil, né, tem milhões de inscritos no seu canal do YouTube, um abraço para ele aqui. Nesse caso, eu acredito que ele não vai acompanhar os treinamentos da seleção, porque apenas um jogador foi convocado, diferente da última, sim, né, que 4 mas vai dar aqueles palpites dele, né? Claro, as que opiniões é normal, polêmicas, uma opinião fortíssima. Né? Então, mandar um abraço aí pro Guilherme também, que é outro campista que faz grande sucesso, principalmente nas redes sociais, tem um canal gigantesco, né? E também é super parceiro do portal Manchete RJ. Diogo, a gente vai ficando por aqui hoje, mas a gente segue junto a toda hora, a todo momento, apurando e noticiando o que importa para você que nos acompanha. O convite mais uma vez aí. Pessoal. Exatamente, meu amigo. Estamos juntos 24 horas, né, na nossa apuração no nosso site, no nosso Instagram. E a partir de agora, diariamente aqui no nosso canal do YouTube, com o nosso giro de notícias, onde a gente passa as principais informações que acontecem a nível nacional e também de campos e região, onde acontece nossa principal cobertura, né? Onde é a nossa principal área de cobertura aqui do Manchete RJ. E também fica o convite para vocês acompanharem o nosso perfil no TikTok, onde a gente, a partir de então, né, a partir de desde semana passada, vem publicando cortes dos nossos programas, das nossas opiniões. E, por favor, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, agora aqui na TV Manchete RJ, trazendo muita opinião, muito debate, nesse papo extrovertido, né, Vini? Que eu tenho aqui com você, que também a gente traz muitas informações. Deu tão certo que o nosso canal teve, vamos falar o português, né? Teve um pipoco. A gente iniciou esse trabalho de transmissão com cerca de 2.500 seguidores, inscritos, na verdade, porque no YouTube fala-se inscritos, né? Inscritos. A gente já está alcançando a marca aí de 3.500, né? Então, ou seja, cerca de 1.000 inscritos no canal em pouco mais de uma semana. A gente aproveita para poder agradecer a todos vocês e dizer que a gente segue junto, tá certo, pessoal? A gente segue junto e convida você a interagir conosco, a participar dos nossos canais, né? Porque a sua participação, a sua interação é muito importante. Fala o WhatsApp, verdade, que hoje a gente não falou o nosso WhatsApp, mas no nosso Instagram tem lá todos os links, né? Para você estar fazendo parte. Diz o WhatsApp pra gente. Vale falar no nosso WhatsApp, Vini, porque é o nosso principal canal de denúncias e de mensagens que a gente recebe dos nossos seguidores, dos leitores e inscritos a partir de agora também, que eu tenho certeza. DDD 21 98163 2664. Repetindo, 98163 2664. Então, também nos acompanhe lá pelo nosso WhatsApp. Nossa equipe de reportagem está prontamente
respondendo as mensagens que nos enviam por lá. Então tenho certeza que você, a partir de agora, vai lembrar da gente, vai lembrar de enviar o seu registro ou a sua opinião sobre algum acontecimento, sua denúncia de algum problema que esteja te afetando aí na rua onde você mora, por exemplo. Então, nos envie sua mensagem para a gente fazer um jornalismo de qualidade, de apuração, e trabalhando sempre com a verdade dos fatos. É isso, pessoal. Hoje a gente foi além, né? 49 minutos de transmissão. A gente agradece a sua participação, a sua interação e a sua companhia aqui na TV Manchete. Um forte abraço e até qualquer hora e a qualquer momento. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.